Graça e paz, irmãos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos juntos louvar e ouvir a sua palavra, e ainda separados, mas como sempre juntos, né? Fazendo uso da tecnologia para que nós possamos nos reunir, nos agrupar e para que nós possamos meditar em tudo aquilo que o Senhor tem feito por todos nós. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por mais um dia de vida. E nessa noite, ó Pai, nós viemos mais uma vez diante da tua presença pedir, ó Pai, a tua bênção, pedir a tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Neste momento, ó Pai, em que iniciaremos esse culto de louvor e adoração, pedimos, ó Pai, que o Senhor fale com cada um de nós, ó Pai. Fale com os irmãos, com as irmãs, e que nós possamos, ó Pai, ouvir a tua voz nessa noite, para que nós sejamos abençoados e para que nós tenhamos, ó Pai, as nossas forças renovadas em Ti. Amém. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado, ó Senhor, pela possibilidade de mais uma vez poder louvar o Teu santo nome. Fica conosco, ó Pai, abençoe as nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Nesse momento nós vamos então ouvir um louvor como introito. Eu estou colocando ele aqui já no... Vou compartilhar com os irmãos. Preste atenção na letra desse hino, amados. Uma bênção. Vamos ouvir e adorar ao Senhor. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia.
multidão subindo, ouço cores celestiais, todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluia ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar, vem me buscar. Amém. Amém. Pois é, meus irmãos. O Rei, ele vem nos buscar. Mas enquanto ele não vem, nós vamos continuar louvando, nós vamos continuar adorando. Mas temos que estar preparados. Temos que estar atentos. Mas, de novo, enquanto ele não vem, nós continuamos louvando, continuamos buscando, continuamos adorando a ele. Amém. Amém. Nós vamos agora partir para a leitura bíblica alternada. Nós vamos ler o texto de 2 Pedro, no capítulo 3, versículos de 3 a 14. Segunda Pedro, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que faz surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente e por causa de vocês não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo o que nele há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos
se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforçam-se para levar a sua vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Amém. Meus irmãos, como nós falamos, né, como a palavra do Senhor diz, tem gente que pensa que vai demorar, tem gente que pensa que não vai se cumprir, tem gente que nem acredita que Jesus vai voltar. Tem outros que, por outro lado, acham que está demorando demais e perguntam por quê. Não se enganem, não se enganem. O Senhor prometeu e Ele voltará. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. E nós temos que ter uma vida intacta, digna, irrepreensível, para o momento em que Ele voltar, para que nós todos estejamos prontos para vê-lo, para os nossos olhos vê-los. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Vamos, nesse momento, ter nosso momento de louvor e adoração. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Satisfação sem fim, satisfação é nova vida. Eu com Jesus em
Deus maior. Não há Deus menor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor, 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 para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. E é por isso Glória que a nós Deus. estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui, para louvar esse Deus Criador, esse Deus maravilhoso. Meus irmãos, antes de termos um momento com as crianças, eu gostaria de pedir para os irmãos, de propor que nós façamos uma oração agora. Que a gente faça uma oração pedindo a esse Deus que nos formou, que nos criou, que tudo sabe, que tudo pode, o Deus maravilhoso, o Deus do impossível, pedir que Ele coloque as suas mãos sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos conhecidos, mas especialmente sobre a vida daqueles que nós não conhecemos e que estão sofrendo nesse momento. Nós estamos vivendo um momento atípico, um momento completamente diferente de tudo que nós poderíamos imaginar. Nós temos uma série de tecnologias, temos muito conhecimento, e ainda assim nós estamos vivendo dias de incerteza completa. Nós temos um Deus, nós buscamos, nós o conhecemos, mas tem muitas pessoas sofrendo que não tem esse refúgio para buscar. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente num leito de hospital que não conhece esse Deus que tudo criou, que tudo formou, que nós acabamos de cantar. E isso não tira de nós que conhecemos esse Deus a responsabilidade de clamar por esse povo. Pessoas que nós conhecemos estão sendo infectadas por esse vírus. Essa semana nós tivemos a notícia, tem um tio que está com o Covid, ele já está bem, a fase pior já passou, está em casa, não precisou ser internado. Há pouco eu recebi a notícia de que um outro amigo que foi professor no seminário lá está internado na UTI com Covid. E certamente, se abrirmos a palavra para os irmãos, alguém tem alguém que conhece, um amigo próximo, alguém com quem conviveu. Mas tem muita gente que nós não sabemos, e tem muita gente lá precisando da nossa oração. Então, vamos orar nesse momento. Vou fazer uma oração e eu peço que todos vocês se lembrem das pessoas que estão sofrendo, especialmente as pessoas que não conhecem esse nosso Deus.
que o nosso Deus, ele pode agir, inclusive na vida dessas pessoas que ainda não o conhecem, porque ele é o Deus criador dos céus e da terra. Então vamos clamar, vamos neste momento colocar a vida dessas pessoas diante do Senhor e vamos, não só agora, mas ao longo da semana, todos os momentos em que você for orar a Deus, lembre-se de pedir pelas pessoas que estão sofrendo com essa situação. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, para clamar nesse momento, ó Pai, pela Tua misericórdia. Temos muito que agradecer, ó Pai, porque reconhecemos que o Senhor tem cuidado e tem guardado as nossas vidas. Reconhecemos, ó Pai, que a Sua providência tem chegado até as nossas casas, até os nossos lares. Mesmo os que estamos passando por algum tipo de dificuldade, ó Pai, nós conseguimos enxergar, ó Pai, o Seu agir nas nossas vidas. Mas nesse momento, ó Pai, nós clamamos pela vida daqueles que estão sofrendo, ó Pai, com essa doença, com essa pandemia que está se espalhando a cada dia e crescendo e fazendo mais vítimas aqui, ó Pai, na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo, ó Senhor. Todo o planeta tem sofrido com isso e neste momento, ó Pai, nós estamos nos colocando diante da presença do nosso Deus, o Deus vivo, para clamar por essas vidas, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada vida que está num hospital por conta dessa doença. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e estenda suas mãos, que o Senhor conforte, ó Pai, a vida dos familiares, aqueles que têm perdido, ó Senhor, os entes queridos para essa doença. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja afofando, ó Pai, o travesseiro, o leito daqueles que estão em cima de uma cama nesse momento. Amém. Não podemos fazer muita coisa, a não ser colocar tudo nas suas mãos. É verdade. Na verdade, essa é a melhor coisa que nós podemos fazer, ó Deus. Confiar em Ti e colocar nas suas mãos. Reconhecemos, ó Pai, que não temos força para fazer nada. E da mesma forma, reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que tudo criou e tudo formou. E o Senhor, pela sua vontade, pode agir, ó Pai. E nós te pedimos, faça a sua vontade em nosso meio, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a ter forças. Ajuda-nos, ó Senhor, a fazer com que a Tua palavra seja levada para a vida daqueles que não Te conhecem. Ajuda-nos, ó Senhor. Nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, ó Pai. Nos dê meios, nos mostre os caminhos pelos quais o Senhor quer que a gente passe, que a gente caminhe, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Senhor, nos colocando diante de Ti, pedindo a Sua misericórdia e pedindo que o Senhor coloque as Suas mãos, especialmente sobre a vida desses que não Te conhecem, e que eles possam Te conhecer, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que muitas pessoas dedicam a sua vida à capelania e que estão ali, ó Pai, muito próximo destes, na beira do leito, falando a Tua palavra, Deus. Que a Tua palavra seja, Senhor, um motivo de alegria para essas vidas que estão ali, talvez desenganadas, ó Pai, pela medicina. Ainda, Pai, que essas vidas não voltem para o jeito que a gente conheça, mas que a Tua palavra alcance elas, ó Pai, e que a Sua mão poderosa possa tocar essas vidas. Continua, Pai, fortalecendo aqueles Teus servos que têm se colocado na linha de frente, ó Pai, para levar a Sua palavra. Continua, ó Pai, fortalecendo a Sua igreja para que nós possamos clamar sempre mais e mais pela vida deles, ó Senhor. E que nós possamos ajudar, ó Pai, seja em oração, seja em contribuição, seja como for. Ajuda-nos, ó Pai, a também poder dar um passo mais. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem livrado as nossas famílias, de modo geral. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos fortalecido. Nós Te agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor Amém. e Salvador. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, que essa oração que ela seja frequente nas nossas vidas, que a gente possa sempre se lembrar daquele que sofre, mesmo que a gente não conheça, mesmo que a gente não saiba um nome para citar. Deus sabe, foi Ele que criou, foi Ele que formou todos. E Jesus, quando Ele veio e entregou a sua vida, Ele entregou por mim, por você, e entregou a vida dele também por aqueles que ainda não tiveram, talvez, a oportunidade de escutar a sua palavra.
o nosso papel é orar até o dia em que o Senhor voltar. É clamar, é pedir, e por isso eu peço para os irmãos, lembre-se daqueles que sofrem, ore por eles. Amém? Vamos dar sequência, então, vamos ouvir as nossas crianças, e logo na sequência eu já vou passar a palavra para o reverendo Newton, para que nós possamos receber do Senhor aquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas nessa noite. Que o Senhor ajude sua justiça. O seu rosto está voltado para os pés. Salmo 11, 7. Eu sou bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, 11. Tudo bom se fortalece. Filipenses 4:13. 4:13. Guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. O caminho da vida leva o prudente para cima. Ele deixa a sepultura para trás. Provérbios, capítulo 15, versículo 24. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, por meio de João 5,4. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que crê não pereça e tenha vida eterna. João 3,16. Amém. Essas são as nossas crianças. Irmãos, continuem mandando os vídeos das crianças. É um momento muito gostoso. É muito gratificante ouvir os nossos pequeninos recitar versículos. E vocês, não sei como que é com vocês, mas comigo, os versículos mais simples, quando as crianças falam, elas falam de um jeito tão especial que toca no coração, dá uma alegria e traz uma esperança tão gostosa, tão boa. E nada mais é do que a palavra do Senhor. Amém? Então mande os vídeos das crianças, vamos continuar colocando aqui para a nossa edificação, para a nossa meditação. As nossas crianças são uma bênção. Amém? Reverendo Newton, eu vou passar agora a palavra para o senhor, para que o senhor possa Amém. trazer para a gente uma mensagem, tenho certeza que Amém. inspirada pelo coração de Deus. Amém. Graça e paz, meus queridos. Fazendo minha as palavras do reverendo Paulo, a palavra de Deus nos diz que da boca dos pequeninos é que sai o perfeito louvor. Como é bom, como é confortante ouvi-los recitando a palavra de Deus. Temos certeza que esse exercício de espiritualidade vai trabalhando, o Espírito Santo vai usando para trabalhar no caráter e na formação da personalidade deles. Vocês pais que estimulam seus filhos, que pacientemente gravam, que Deus abençoe a vida de vocês. E os demais pais, estimulem seus filhos a fazerem isso. Uma maneira fantástica, uma maneira de educá-los nos caminhos do Senhor. Quero aproveitar também antes da palavra para agradecer a Deus mais uma vez pela vida dos irmãos que mesmo nessa circunstância de confinamento, de reclusão, estão sustentando financeiramente a igreja, não só em oração, mas com os seus dízimos, as suas ofertas. Somos gratos a Deus pela sua fidelidade, pelo seu compromisso com a obra de Deus, pelo seu amor pelo reino do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça prosperar a tua mesa, que o pão seja farto sobre a sua mesa. E aqueles que estão privados de recursos financeiros, nossa oração é que Deus possa dar a vocês as mais ricas bênçãos dos céus, para que em breve vocês tenham a mesa farta e também possam ter o privilégio de semear no reino. Que Deus abençoe a todos. Vamos ter uma palavra de oração pela vida material dos nossos irmãos, pelos recursos financeiros, pelas necessidades que
muitos estão passando nesses dias. Feche teus olhos, vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na tua presença. Sabemos que tu és um Deus que nos acompanha, um Deus que conhece cada detalhe de nossas vidas. O Senhor sabe aonde estão as nossas dificuldades, tu sabes das nossas aflições e é capaz, ó Deus, de nos visitar em cada uma delas, trazendo-nos paz, trazendo-nos solução, trazendo-nos, ó Deus, resposta dos altos céus. E agora, de um modo especial, Senhor, quero orar para aquele irmão, para aquela irmã que está tendo alguma privação financeira, que está tendo alguma necessidade. Que o Senhor, em nome de Jesus, toque nessa situação e entre com provisões para que o teu servo, a tua serva, possa ter o alimento, possa ter em abundância na sua casa. Também te louvamos por aqueles que fielmente, Senhor, reservam mensalmente uma parte daquilo que o Senhor tem concedido a eles, para consagrar a tua obra através da nossa igreja. Que o Senhor continue abençoando, que essa oferta que é semeada possa voltar abundante em forma de bênçãos na vida dos teus filhos e das tuas filhas, ó Deus. Guarda a nossa igreja, guarda o nosso povo, dá, Senhor, paz e tranquilidade a todos nós nesses momentos de confinamento. Pedimos a tua direção, Senhor. Pedimos a tua bênção e te agradecemos pelo teu cuidado, no nome precioso de nosso Senhor e o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, por quem oramos. Amém. Amém, queridos? Bom, nós estamos aí, como disse o reverendo Paulo há pouco, vivendo dias inusitados, surreais, né? Ninguém jamais imaginou que chegaríamos nessas circunstâncias. Mas graças a Deus temos a tecnologia que não deixa que fiquemos tão distantes uns dos outros, ainda que por vídeo, por WhatsApp, nós conseguimos manter o contato social que dá um alento, que dá paz ao nosso coração. Graças a Deus por isso. Mas nós temos que ter consciência da incerteza que esses dias nos trazem, né? Mas em meio a toda essa suspensão de expectativas, de falta de certeza, uma jamais acaba, que o Senhor está conosco. O Senhor está no controle da história. O Senhor está no controle da minha vida, da tua vida, da nossa vida. Nunca perca isso de vista, né? Descanse no Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, abalado. Sabe por quê? Não que não aconteça coisas ruins conosco, não que a gente não possa ficar enfermo ou ter alguma dificuldade financeira, mas ainda que nós venhamos a passar alguma privação, nós saberemos enfrentá-la, porque a presença do Senhor conosco nos capacita para vencermos. Acabamos de ouvir um louvor dizendo, ainda que a minha fé seja provada, né? Eu vou confiar, porque Deus me faz andar sobre as águas. Deus nos capacita para mantermos a tranquilidade em meio ao mar revolto, porque Ele é Deus do impossível. Ele é Deus acima de todas as coisas. E é nesta palavra e é nessa esperança que nós descansamos. Amém? Bom, nós vamos fazer uma reflexão nesta noite, referindo-se então a esses tempos estranhos, a esses dias que nos remetem ao fim dos tempos. Não podemos perder de vista, como o texto lido nos disse, a expectativa da volta de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E para refletir um pouco sobre este tempo, sobre esta possibilidade, nós vamos meditar sobre a parábola das 10 virgens, que encontra-se registrada em Mateus 25, de 1 a 13. O pastor Paulo vai colocar aí, então, o texto e eu vou lê-lo, e os irmãos também poderão acompanhar. Mateus 25, de 1 a 13. Vamos à leitura. Então, o reino dos céus
será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Forte essas palavras, não? Vamos refletir. Bom, como eu disse há pouco, nós estamos vivendo realmente tempos de incerteza. E é natural que fiquemos apreensivos sobre os acontecimentos futuros. Estamos vivendo esses dias. Não há o que fazer, a não ser esperar, né? E entre as questões que permeiam nossa mente, talvez surjam questões como: será que vou ser contaminado com esse vírus Covid-19? E se eu for contaminado, será que eu vou ter sintomas ou vou ficar assintomático? Se eu tiver sintomas, será que eu vou precisar ser internado? E se eu for internado, será que eu vou precisar de respirador? Será que vai ter respirador para mim? Vou sobreviver? Talvez esta seja uma das questões que mais angustiam as pessoas nos dias atuais. O medo de serem contaminados com o coronavírus. Mas as preocupações não acabam com a questão de saúde. Também temos as questões econômicas, a preocupação com o emprego, a preocupação com os negócios, a preocupação com os recursos do futuro. Outra questão que nos faz refletir: como será daqui para frente? Talvez alguns de nós possa pensar assim: será que a gente vai conseguir voltar a se reunir como reuníamos antigamente na igreja? Será que a gente vai ter a liberdade de voltar a abraçar, beijar os irmãos como fazíamos? Como é que será daqui para frente nossas relações sociais? Será que a gente vai poder fazer um churrasquinho? Será que a gente vai poder passear livremente? E quanto à questão de vacinas? Vamos encontrar uma vacina eficiente para esse vírus? Quanto tempo irá nos levar? Devemos ou não nos vacinar? Tantas questões são levantadas, né? Haverá uma nova ordem mundial? Haverá um novo sistema político? Muitos trazem essas reflexões. Como se organizará a sociedade? Como será o mundo pós-coronavírus? Há aqueles que dizem que nunca mais viveremos como o fizemos até então. Essas são preocupações do cotidiano, são preocupações do dia a dia. Mas aqui eu quero fazer uma breve pausa e pensar com vocês, meus amados. Será que estas
devem ser as nossas principais preocupações? Eu creio que não. Há uma preocupação infinitamente maior, muito mais importante do que essas que nós trouxemos. Não que elas não sejam relevantes, mas há algo muito mais significativo. A palavra de Deus nos diz: nada adianta nós ganharmos o mundo inteiro se porventura viermos a perder a nossa alma. A preocupação maior, então, não deve ser com o que vai acontecer aqui na Terra, nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, mas sim aonde nós vamos passar a eternidade. A maior preocupação deve ser com a nossa salvação. Foi para isso que Jesus veio, para nos salvar, para nos libertar da condenação que o pecado impôs sobre a humanidade. Quando Jesus trouxe essa parábola, ela foi dita num contexto, né? Jesus estava com os seus discípulos andando ali no templo e eles estavam apontando a grandiosidade daquela construção, daquele edifício. E Jesus então disse que, olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Tudo isso vai vir para o chão. E então os discípulos, depois de um momento, como diz Mateus 24, depois você lê, né? Mateus 24, os discípulos então questionam Jesus lá no versículo 3. Diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus deixou claro, então, que essa realidade, esse mundo, essa dimensão, ela tem um prazo, ela vai acabar. E provavelmente nós já estamos chegando nos dias finais desta era. Porque os sinais que nós observamos nas Sagradas Escrituras nos apontam para a proximidade do retorno, da volta de Jesus, do arrebatamento da sua igreja. Jesus falou claramente aos seus discípulos da importância de todos estarem preparados para a sua segunda vinda. Preparados porque, na realidade, ninguém sabe o dia, a hora em que ele virá. Ainda no capítulo 24, nos versos 42 a 44, a palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Quando menos esperam. Vamos entender, então, essas palavras de Jesus na parábola das 10 virgens. É importante que nós entendamos, e talvez muitos já saibam, do contexto do casamento judaico. Naquela época, o noivado se dava por ocasião de um contrato entre as famílias do noivo e da noiva. Este contrato, então, era firmado e, a partir de então, o noivo se comprometia em preparar a casa para que pudesse desposar a sua noiva. E ele saía, então, para preparar essa moradia. E não havia um prazo pré-determinado.
não se sabia quanto tempo se levaria. O fato é que a noiva, ela deveria estar sempre em prontidão, e porque quando ela menos esperasse, ele poderia chegar com seus amigos numa grande festa para levá-la à casa do pai, onde seria celebrado as bodas, aonde eles iriam consumar a relação e fechar aquele casamento, e ela se tornaria esposa daquele noivo. É neste contexto que Jesus, então, faz essa narrativa das 10 virgens. Da mesma forma que as noivas tinham que estar preparadas, e como aqui vai falar também, nós, igreja, somos a noiva de Cristo. Vamos nos tornar esposa, né? Vamos participar dos banquetes celestiais. Vamos entrar nas bodas do Cordeiro. Mas para isso, é preciso estarmos preparados. Vamos entender como é que é este preparo para que nós não sejamos pegos de surpresa. Temos aqui, então, 2 classes de virgens. As prudentes e as nécias, né? Ou as insensatas. Então, vamos olhar. As prudentes, elas estavam, como o texto narra, com as suas lâmpadas ou lamparinas acesas. É importante que a gente entenda a importância da luz no culto, na adoração a Deus. A luz, ela tem uma finalidade. Eu quero convidar você a ler, eu vou ler aqui, talvez se você está com a Bíblia, aí você pode abrir, em Levítico 24, de 1 a 4. Vou dar um tempinho para você acessar esse texto aí. Levítico 24, versículos de 1 a 4. Esse texto vai falar sobre o candelabro, né, que iluminava o tabernáculo, né, da importância desse candelabro manter-se aceso continuamente. E vamos ver essa analogia, o significado dela para nós enquanto igreja. Diz assim o texto de Levítico 24, de 1 a 4. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido, para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Quero chamar a atenção de vocês para esse conceito continuamente. Os castiçais, ou os candelabros que recebiam o óleo, eram esculpidos em ouro puro e tinham o formato de flores de amêndoa. E ali deveria nunca faltar o óleo para que ele permanecesse aceso dioturnamente. Existe todo um simbolismo referente a este candelabro ou a estes candelabros acesos. Assim como na parábola das 10 virgens, esta parte do tabernáculo exorta os fiéis à vigilância contínua, a um espírito reto e a um relacionamento ininterrupto com o Senhor. As luzes acesas, à base de óleo, suprem a luz do o candelabro e representa a unção, a presença de Deus naquele local. Da mesma forma, a presença do Espírito Santo na igreja é representada por essa luz, pela presença do Senhor.
lâmpadas acesas significa vigilância, significa comunhão, significa adoração ao Senhor. As lâmpadas, aqui no nosso contexto da parábola, revela-nos que as virgens prudentes mantinham uma esperança acesa na vinda do noivo. Eu fico imaginando aqui, imagina alguém que fique noivo, né? Uma moça ou um rapaz noivo, e aí eles marcam a data de casamento, e quando está chegando, o noivo ou a noiva fala assim, pera um pouquinho, acho que eu não vamos esperar um pouco para casar, não gostaria de estar me comprometendo agora, queria aproveitar mais a minha vida de solteiro, queria fazer algumas coisas antes de me comprometer com esse casamento. O que você acharia desse noivo ou dessa noiva? Você diria o seguinte, esse cara está de brincadeira, né? Ou essa moça não me ama de verdade. Porque se ela me amasse, ela não ficaria dizendo que quer esperar. Ela não estaria preocupada em viver outras coisas. Ela estaria ansiosa para que nós consumássemos esta cerimônia e nos casássemos. Não é verdade? O mesmo princípio aqui. Né? As virgens prudentes são aquelas pessoas que estão ávidas pela volta do Senhor, que mantêm uma íntima comunhão com Deus. Pode-se dizer, então, que as virgens nécias eram aquelas que estavam desprovidas de compromisso. Suas lâmpadas acabaram se apagando. E isto trouxe como consequência a exclusão. Elas não puderam concretizar o casamento. Por quê? Porque não vigiaram, porque não se prepararam para aquele grande dia de suas vidas. Elas pediram azeite às virgens prudentes. E elas disseram, olha, nós não podemos, né? Nós não temos o suficiente para dar a vocês. O que nós temos é apenas para nós. O que essa pequena reflexão nos faz pensar? A gente aprende aqui, nessa parábola, que a responsabilidade pela nossa salvação é individual. A responsabilidade pela minha santidade, ou pela minha santificação, é minha. O meu pecado é individual. A minha consagração é individual. Não basta eu apenas estar presente na igreja e seguir os rituais. É preciso que eu tenha essa lâmpada acesa diariamente na presença do Espírito Santo de Deus, no tabernáculo eterno, que é o nosso ser. A Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, ser prudente é ter uma vida íntima com Deus, é ter uma vida de comunhão com Deus, é ter uma vida onde o meu relacionamento com Deus não se limita aos rituais religiosos. A vida com Deus é contínua, assim como aquela lâmpada, aquele candelabro deveria ficar dioturnamente aceso. Cristão, noiva do Senhor, eu e você, nós devemos manter a nossa comunhão com Deus em toda e qualquer situação. Não é só na hora do culto, mas é dioturnamente ter intimidade com Deus, andar na presença de Deus, viver para a honra e glória do Senhor. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós, como seus filhos, como suas noivas, não devemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque não há compatibilidade entre o amor ao mundo e o amor a Deus. Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores. Ou a minha vida é do Senhor e eu me consagro
e eu vivo para honrar e glorificá-lo, ou eu não sou do Senhor. Não existe meio termo. Como a gente brinca, não existe meio grávida. Não existe meio crente. Ou você é convertido, ou você não é convertido. Ou você tem uma experiência diária com Deus, ou você não conhece ainda Deus. A palavra é dura, mas ela é exortativa, no sentido de nos fazer acordar, não sermos nécios, não sermos imprudentes. O próprio Jesus nos diz que muitos dirão, Senhor, Senhor. Ele fala, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Em outra passagem, Jesus diz que na igreja física, visível, nem todos são trigo, há joio entre nós. Eu não posso definir quem é e quem não é joio. Eu tenho que saber de mim, você tem que saber de você. Eu tenho que ser trigo, eu não posso viver como joio, você não pode viver como joio. Nós não podemos acusar os nossos irmãos, porque isto é de fórum íntimo e pessoal. Você tem que saber da sua experiência com Deus, eu tenho que saber da minha experiência com Deus. Mas a palavra de Deus nos diz ali que não se deve tirar o joio, porque você pode arrancar o trigo. É para deixar crescer junto. Por isso existe uma igreja visível e uma igreja invisível. Que eu já preguei lá na nossa igreja do remanescente, dos benditos do Senhor. Aqui na nossa parábola, nós temos também o perigo do sono, pela falta de prudência. Existe um momento na parábola das 10 virgens que elas adormecem pela demora do noivo. E eu fico preocupado e como pastor eu tenho que exortar a minha igreja, a igreja que o Senhor me colocou para pastorear. Temos que tomar cuidado para não nos acomodarmos, acharmos que a vida está boa, que Jesus não vai voltar. Nós devemos ter consciência de que por mais tardio, por mais tempo que leva, que tenha levado ou que esteja levando, ninguém pode dizer, vai demorar muito para Jesus voltar. Qual a base bíblica? Eu encontro não poucos cristãos que falam, não, Jesus não vai voltar agora não, pastor. Enquanto o evangelho não for pregado a todo mundo, o evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. A internet faz com que a palavra de Deus chegue a qualquer lugar. A palavra de Deus está sendo anunciada. Os sinais da volta de Jesus estão mais próximos do que a gente possa imaginar. As virgens nécias eram desprovidas de virtude, viviam no sono espiritual e na escuridão dos prazeres desse mundo. Não se arrependeram a tempo de encontrarem a luz da salvação. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. E a Bíblia fala que nós somos luzeiros, devemos resplandecer como luz, assim brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. As prudentes, elas são mulheres virtuosas, colocam sua confiança total no Senhor, mesmo cansadas, mantém a sua lâmpada acesa. Isso me faz lembrar o texto de Provérbios 31:18, que diz, ela percebe que o seu ganho é bom e sua lâmpada não se apaga nem enquanto dorme. Isso aqui é a mulher virtuosa lá de Provérbios. Quando nós somos prudentes, nós não negligenciamos a nossa intimidade com Deus. Nós não deixamos que o pecado apague a nossa intimidade com Deus. Nécias ou sábias? Com qual das virgens nos assemelhamos? Em João 3,19, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. No texto, fala que quando elas perceberam, correram atrás, mas já era tarde. O noivo já havia fechado a porta. Esse texto me lembra nos dias de Noé. Jesus falou assim: como eram nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem. A porta daquela arca ficou aberta durante 7 dias. Mas as pessoas acharam que não ia acontecer nada. Elas acharam que a vida continuaria, apesar de todos os sinais. E o Senhor fechou aquela porta. E ficaram para fora. Deus não quer que ninguém se perca, diz a palavra, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas para isso, é preciso sermos vigilantes. Nós não somos dessa pátria. Jesus nos chama para fazermos parte de um projeto que é maior do que as nossas construções, os nossos ideais nesta vida. Como diz o apóstolo Paulo, nossa morada é celestial. Lâmpada eterna. Por fim, haverá um tempo em que, uma vez recebidos pelo noivo para as bodas, nós viveremos iluminados pela sua presença, por uma luz que nunca mais se apagará. Um casamento eterno, perfeito, entre Cristo e sua igreja. A noiva sentirá o perfume e o amor do seu esposo. Poderá dizer: valeu a pena me consagrar, me reservar, me guardar para o meu esposo, para o meu amado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E sua bandeira sobre mim é o amor. Elas não negligenciaram, não deixaram de buscar o azeite. Apocalipse 21, 23, nós lemos, diz o seguinte: a cidade não precisa nem de sol nem de lua para brilharem, porque a glória do Senhor irá iluminá-la, e o Cordeiro é a sua candeia. Há mais um detalhe para a gente encerrar essa reflexão nesta parábola que eu gostaria de acrescentar. O verso 7 do capítulo 25 diz o seguinte: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. A tradução no grego aqui para prepararam é cosmel. Significa preparar, adornar, embelezar, colocar em ordem. Esta é a noiva que irá encontrar e adentrar para as moradas celestiais. Uma igreja, um cristão, um amado que é belo, que se adorna, que renasce, que vive para honrar e glorificar o Senhor com a sua vida. Que você, meu querido irmão, possa consagrar a sua vida ao Senhor. Que nós possamos manter a nossa candeia acesa. Que nós vivamos uma vida cheia do Espírito, em intimidade constante com o Senhor. Porque Ele está voltando para nos levar para as mansões celestiais. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ouvir mais um louvor agora do quarteto com um hino maravilhoso falando de Jerusalém. Ouçamos esse hino. Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor
é com Cristo habitar. Eu volto, Pai, para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Virá, nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Sim, eu vou. Tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu volto, Pai, para Nova Jerusalém. Eu volto, Pai, para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu volto, Pai, eu volto, Pai, para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Amém? Posso ouvir um amém aí pela boca de vocês? Amém. Nós vamos para Nova Jerusalém. Estamos a caminho da Nova Jerusalém. Não temos que nos preocupar com absolutamente nada. Nós devemos louvar, abrir os nossos lábios e glorificar o nome do Senhor por Ele ter nos ofertado tão grande salvação. Não é preciso sermos nada, apenas abrirmos nosso coração e convidar Jesus para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador e consagrar a nossa vida para honrá-lo e glorificá-lo. Se você ainda não tomou essa decisão, meu querido, hoje é o dia, agora é a hora. Entregue-se ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados e assuma o compromisso de viver para honrar e glorificar o nome do Senhor. Deus te ama, Deus tem um plano maravilhoso para você. Ele não quer perdê-lo, Ele quer que você seja a noiva, que você faça parte das bodas do Cordeiro. Que essa palavra possa ser uma palavra que o Espírito fale ao teu coração. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Convide Jesus para entrar na sua vida e assuma um compromisso de viver para a honra e para a glória dele. Feche seus olhos, vamos orar agora, encerrando este momento. Eterno Deus, querido Pai, muito obrigado porque mesmo em meio a tantas incertezas, em dias tão difíceis, nós podemos ter paz. Porque a paz que nós temos não é uma paz que depende de circunstâncias. É uma paz que excede todo o entendimento, porque ela vem do teu trono, vem da tua promessa, vem da tua palavra que diz que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos guardando, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está preparando um local para que nós possamos estar com o Senhor eternamente. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós te damos graças por podermos, Pai, te louvar. Te damos graças por podermos ouvir a tua palavra. Te damos graças por entender o texto sagrado. Te damos graças porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é paciente. O Senhor está nos dando dia a dia a oportunidade. Mas um dia chegará, Senhor, em que essas oportunidades cessarão, em que a porta se fechará e aqueles que não se comprometeram irão ficar, porque rejeitaram, amaram mais o mundo do que o Senhor. Que aqueles que estão ouvindo esta palavra, Senhor, possam se comprometer verdadeiramente com o Senhor. Abençoe a vida do teu servo, abençoe a vida da tua serva. Abençoe o lar, a família do teu povo. Abençoa a tua igreja, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus Pai, que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo possam estar sobre tua vida, meu querido,
sobre o teu lar, hoje e para todo sempre. Até a volta do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.